Seja muito bem-vindo ao canal. Nós estamos iniciando a terceira semana do mês de abril. Olha, quando a gente vai fazendo semanal, a gente começa a perceber como tem passado rápido, não é? Não sei se você dá com essa sensação, mas eu tô vendo uma correria. Mas quando a gente passa, né, o nosso dia, a nossa rotina no dia a dia, a gente começa a prestar atenção com o Senhor, né, tendo esse momento de estar com Ele, seja, não é aquele tempo de 1 hora, mas assim, eu passo o dia com o Senhor, os meus pensamentos estão sempre ali alinhados com a palavra, né, quando vem aquele pensamento já suspeito, o que eu faço? Eu já confronto ele com a verdade, substituo, né, e a gente aprende a levar todo pensamento cativo ao Senhor. Então, quando a gente tem esse hábito no nosso dia a dia, como a gente passa o dia diferente, muito diferente, né? E nessa terceira semana, nós vamos falar sobre identidade, gente. Quem eu sou em Deus. Então, a identidade, ela não é sobre o que você faz, né? A sua profissão, né? Ou o que você tem, ou o que disseram sobre você, né? Não tem nada a ver disso, né? Mas sim sobre quem você é no Senhor, tá? Então, presta atenção. Hoje, a partir de hoje, né? Durante uma semana, nós vamos começar o quê? A quebrar tudo aquilo que formou uma identidade errada dentro de nós, tá? Nós vamos deixar essa identidade de lado, excluir ela da nossa vida, destruí-la na verdade, tá? E tirar tudo daqui de dentro, pra gente assumir a identidade do Senhor, quem o Senhor diz que eu sou desde sempre, tá? Então, quando nós precisamos entender assim, quando a identidade ela não tá firmada no Senhor, qualquer opinião ela vem para nos abalar, qualquer rejeição começa a nos definir, não é verdade? E qualquer circunstância também nos confunde, traz uma dúvida, uma confusão dentro de nós. Mas, se eu já tenho esse entendimento de quem Deus é aqui dentro de mim, assim, que eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo, né? Eu vou parar de viver tentando provar alguma coisa para alguém, né? Provar o meu valor, que eu tenho condições, eu paro de fazer isso. Porque, gente, quando eu tenho que provar algo para alguém, né? Eu vivo nessa condição, é um desgaste horrível, emocional, é físico, é psicológico, né? E muitas vezes a pessoa que tá ali me olhando ainda não vai ficar satisfeito, tá? Então a gente tem que, quando a gente tem essa identidade formada dentro de nós, quem eu sou no Senhor, as coisas começam a mudar dentro de mim, né? E eu começo a viver a partir do valor que eu já recebi do Senhor. Olha a diferença que é quando eu tenho esse entendimento. Então em Cristo, você não é o seu passado, tá? O que aconteceu com você, você também não é suas falhas, né? Nem suas limitações. Então, o que você é? Grave isso, anote, coloca na geladeira, no seu quarto, onde for necessário. Você é escolhido, você é amado, você é perdoado e você é chamado. É isso, ponto final. O que estiver fora disso é uma identidade que não é o que o Senhor quer para a sua vida. Então, descobrir essa identidade em Deus não só muda como você se enxerga, tá? Mas como você vive. É uma mudança de dentro para fora. E hoje, nós já vamos falar sobre o quê? Você não é o que aconteceu com você. Hoje, nós vamos entrar em algumas partes, em algumas áreas da nossa vida que pode ser que cause um incômodo dentro de nós, mas não pare esse vídeo ou não pule esse processo. Se você chegou até aqui, continue, porque o que você vai ouvir daqui em diante da sua identidade é o que vai definir como você vai viver esse ano. Porque se a nossa identidade não for construída no Senhor, em quem Ele diz que nós somos, a nossa vida vai continuar do mesmo jeito, não muda. Tá? E eu tenho certeza que você quer uma mudança de vida assim também como eu quero, tá bom? Então vamos lá. Existe uma dor, gente, que ela é silenciosa e que muitas pessoas carregam. Sabe qual é? A de ter vivido coisas, acontecimentos que marcaram a vida delas, né? E aí, depois que aconteceu todo aquele fato, não é só o que aconteceu, mas elas passaram a ser definidas por aquilo que aconteceu.
Aí que tá o grande problema. Não tem como a gente impedir muitas vezes as coisas acontecerem na nossa vida. Mas tem como ter uma mudança a partir daquele acontecimento. Eu não vou deixar que aquilo me defina. Eu não vou ter uma reação, eu não vou viver para aquilo que me aconteceu. Então aqui está o grande ponto, tá? Por exemplo, alguma coisa que aconteceu na sua infância, palavras que machucaram, rejeições que ficaram, traumas que ninguém viu, mas que ainda dói. E sem perceber, aquilo vai o quê? Moldando dentro de você, começando a dizer assim, ó, Cidiane, haja de acordo com o que falaram para você. Cidiane, haja de acordo com o que fizeram contra você. Então, por exemplo, eu sou rejeitado, né? A pessoa falou, fez algo que me rejeitou e eu começo a me sentir assim. Isso vai criar o que? Uma raiz, vai moldar a minha identidade, né? Ou, eu não sou o suficiente. Eu sempre vou ser assim. Quando eu falo, eu concordo com isso, é porque isso já está criando uma raiz dentro de mim, né? Agora, quando você ouve assim, você sempre faz errado, alguém falando pra você, é uma coisa você ouvir, mas quando você concorda com isso, você não está confrontando, aí que mora o perigo, tá? Então, precisamos entender que isso não é identidade, tá? Isso não é uma identidade, o que eu falo de mim. Tá? É como eu estou me sentindo. Só que quanto mais eu repito, mais aquilo cria raiz. Então, quando eu falo assim, eu sou rejeitado, eu não sirvo para nada, isso é o quê? É uma memória ferida tentando se tornar uma verdade. Então, por isso que eu preciso confrontar. Quanto mais eu repetir, né, aceitar aquilo dentro de mim, mais vai criar o quê? Raízes. Então, gente, a dor, eu falo assim que ela é uma palavra pequena, só que ela tem voz, tá? E a voz dela é muito alta, ela grita dentro de nós, né? Então, quando ela não é tratada, ela começa a narrar a nossa vida. Então, uma palavra dita no passado, ela pode ecoar por anos dentro da minha mente. Sabia disso? Ou um abandono, ele pode se transformar em medo constante, uma insegurança dentro da pessoa. Uma rejeição também pode virar uma identidade construída na insegurança. Só que aqui está a verdade, e eu quero trazer algo para confrontar tudo isso, tá? Você não é o que aconteceu com você, é isso que você precisa entender. Eu não sou o que aconteceu comigo, tá? Foi um fato, mas isso não me define. Então, o que você viveu pode ter marcado, né, deixou uma cicatriz grande aí, né, causou uma ferida na época, só que ele não tem autoridade para me definir, ele não tem. Eu deixo ter, mas na verdade ele não tem. Então, Deus nunca construiu a minha identidade, a sua identidade a partir da nossa dor. Ele não esperou acontecer algo na minha vida para a minha identidade existir, ela sempre existiu sem dor. É isso que nós precisamos entender, tá? Ele não nos chama pelo trauma que aconteceu conosco, né? Pela falha ou pelo que fizeram comigo, com você. Mas ele nos chama pelo que ele criou em mim e em você. Tá entendendo? Então a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17 assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A nova criatura, gente, não significa uma ausência de história, tá? Apagou o passado, acabou, não tive uma história, não, tá? Mas significa uma identidade acima dela, superior a ela, tá? Que Deus já tinha formado antes de todo esse acontecimento na minha vida. Então Ele te chama pelo que Ele criou em você. É isso que nós precisamos entender, né? Talvez um dia te chamaram de incapaz. Você não consegue, você não pode, você nunca vai dar certo essas coisas para você. Só que Deus, Ele te chama de escolhido. Talvez te fizeram sentir invisível por muito tempo. Só que Deus te chama porque você é visto e você é amado por Ele. Talvez você carregue marcas profundas aí dentro. Só que Deus, Ele te enxerga pelo propósito onde você só vê dor, tá? E isso não anula o que você viveu, só que redefine o que aquilo significa. Então você começa a entender assim, olha, o que eu passei, aquela dor, ela não pode assumir o controle da minha vida, aconteceu. Só que quando eu entendo, eu tenho essa identidade de quem eu sou em Cristo, em Deus, né?
isso começa a mudar a forma de eu enxergar aquela situação. Então eu começo a ver através do Senhor. E eu começo a entender que, olha, o Espírito Santo começa a nos lembrar. Lembra José? José, ele foi rejeitado pelos irmãos, machucaram ele, né? Jogaram dentro de um poço, ele foi escravo, né? Depois ele foi preso, depois ele se tornou o principal governante, né? Não o primeiro, mas o principal ali de todos do Egito. Então, se ele não tivesse passado por tudo aquilo, né? Se ele tivesse ficado na dor, na raiva, na tristeza, ele conseguiria assumir aquele posto de governo, né? De liderança? Não. Então, se ainda continuarmos vivendo naquilo que nos machucou, no que fizeram contra nós, e não entendermos que temos uma identidade, antes da dor vir, eu já tinha uma identidade com o Senhor. Ele me chama de escolhido, de amado, de filho amado, né? Se eu não entender isso e ter isso, ser intencional em acreditar nisso, eu vou viver mais um ano numa derrota. Então, nós precisamos assumir essa identidade de Cristo na nossa vida, tá? Então, a ferida, ela pode explicar algumas coisas na nossa vida, só que ela não pode governar a nossa vida, tá? Então isso não anula o que você viveu, né? Mas redefine o que significa. Você não vai mais ver aquilo como aquele momento negro que aconteceu com você, tá? Então tudo isso, a gente não tá negando a dor, mas a gente tá falando assim, dor, você não tem espaço para me definir. Você não vai controlar minha vida. Então a cura, ela começa quando você para de concordar com a dor e começa a concordar com as verdades de Deus, tá? Então quando você decide assim, olha, isso aconteceu comigo, mas isso não sou eu, você já está dando um passo enorme. Você já está falando assim, olha, quem está me governando é maior do que isso. Tá entendendo? Só que você entenda, isso precisa ter o que? Uma decisão. Eu preciso ser intencional, querer isso, porque não vou ter vontade. Às vezes eu vou estar falando isso e nem sentindo nada, mas você precisa repetir. Da mesma forma que você repetiu há anos, né? Dessa dor do que fizeram com você, a raiz ela não cresce de uma hora para outra. Então, anos de investimentos de uma forma errada, né? Falando mal, pensando mal, criando isso dentro de você. Agora você precisa fazer o caminho inverso, usando a verdade para estar quebrando isso dentro de você, tá? Então, a sua identidade não está no que te feriu. E sim, está em quem te criou. Quem te criou? Quem te criou não foi a dor, não foi o trauma, né? Não foi a traição. Então, enquanto você continuar olhando lá para trás, né? Para descobrir quem você é, tentando descobrir quem você é de acordo com o que aconteceu com você, você vai continuar limitado, né? Por aquilo que você passou. E eu tenho certeza que você não quer continuar desse jeito, tá? Mas quando você olha para Deus, né? Você descobre quem você sempre foi, né? Mesmo antes daquela dor existir. Então, sair desse lugar não é assim, ó, um estalar de dedos, né? Não é um clique emocional, por exemplo, mas é um processo espiritual intencional, tá? É um processo, tá? Então, feridas, traumas e palavras, elas não se tornam, por exemplo, identidade de um dia para o outro, tá? Da mesma forma, elas não deixam de ser de um dia para o outro também. Só que é possível, sim, ser livre. É possível, tá? E o caminho é claro na palavra, gente. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui. 6 pontos, tá? Anote esses pontos. Deixa aí para você passar por esse processo, tá bom? Primeiro, reconheça o que te feriu, tá? Mas não deixe isso te definir. Então, por exemplo, ignorar a dor não vai trazer cura nenhuma, tá? Isso fique muito claro. Mas se você também se identificar com ela, ela vai te aprisionar. Então veja bem, você vai dizer a verdade sobre o que aconteceu para o Senhor, sem transformar isso em quem você é, tá? Por exemplo, Senhor, isso me feriu, fala o que te feriu, tá? Mas isso não me define, você vai falar. Gente, é muito importante essa comunicação aqui, ó. Quando eu falo, eu imito esse som, eu estou colocando força nessa voz e repetindo isso todos os dias, na hora que for necessário também, repete isso. Isso começa a ser uma transformação dentro de nós, tá? Segundo, pare de concordar com as mentiras. Então, muitas vezes, o que mais nos prende não é o que fizeram para nós,
tá? Mas sim, é o que passamos a acreditar por causa disso. Esse é o grande problema, tá? Então, lembra que eu falei, a dor tem voz. E você vai começar a conversar com a dor. Se você começar a acreditar, dar espaço para isso, essas mentiras, elas vão... É como se fosse um grude dentro da gente, tá? E vai ser difícil de tirar. Então, se alguém diz, por exemplo, você não é suficiente, tá? E você acreditou nisso, sabe o que aconteceu? Isso virou uma raiz. Então, agora, eu falo assim, que é hora de você confrontar isso, você parar e identificar aquilo que você concordou que não deveria ter concordado. Identificar essas raízes dentro de você e começar agora a confrontar, trocar ela pela verdade do Senhor. Então, toda voz que não está alinhada com Deus precisa, escuta, precisa perder a autoridade aqui dentro de nós, tá? Terceiro ponto, substitua pela verdade, tá? Mesmo sem sentir, ó, a gente acabou de falar, né? Então a liberdade, ela não vem só de rejeitar o errado. Eu não quero pensar nisso, então eu não vou pensar, né? Não, mas ela vem de plantar o que é certo. Lembra? A palavra do Senhor são sementes. E um dia ela vai crescer. Então quanto mais eu lançar a palavra do Senhor, essas sementes para dentro de mim, imagina um jardim lindo que vai crescer, que vai florescer aqui dentro de mim. Então, e é aqui que está o ponto mais importante, tá? Se você não espera, por exemplo, sentir para acreditar, você acredita até sentir. Tá? Então, se você não espera sentir para acreditar, você acredita até sentir. Então, muitos aqui começam a desistir e falam, olha, esse dia mas eu tô repetindo, não tô sentindo nada, tá até me dando algo, assim, uma raiva dentro de mim. Isso é normal, tá? Porque imagina, uma raiz que já se formou ali, aquilo vai incomodar. Né? A verdade vai incomodar o que está errado. Só que você precisa persistir, tá? Peça para o Senhor estar te ajudando, mas você não pare em meio ao processo, né? Então, por exemplo, comece a declarar para você mesmo, né? Eu sou nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Eu sou escolhido ou escolhida, né? Efésios 1,4. Eu sou amado ou amada, Romanos 8, 38 e 39. No começo, tudo isso vai parecer vazio, só que essa repetição, ela vai gerar uma convicção dentro de você, tá? Quarto ponto, traga suas feridas para a presença de Deus. Não é na rede social, não são para as pessoas, tá? Mas para a presença do Senhor. A primeira pessoa que você tem que trazer é para Ele, tá? Então a cura, ela não acontece na superficialidade. Deus, ele não cura aquilo que a gente está tentando esconder, tá? Mas ele cura aquilo que você entrega, que você para de proteger. Então, ore com sinceridade, né? Sem máscara, sem filtro. Fale que essa dor, ela é real, tá? Não tem, nessa hora, gente, não tem uma versão bonita para ser feita, não, ou correta. Às vezes eu vou me derramar, falar, Senhor, tá doendo que aconteceu isso, Senhor. Mas pensa, se você continuar protegendo isso, não deixando nem o Senhor tocar, a sua vida, ela vai ficar limitada. Lembra que eu falei né, o Senhor nos chama, fala que nós somos o quê? Soldados de Cristo, né? E um soldado, ele não vai pra guerra se ele já está machucado, porque ele se torna uma presa muito fácil. E o inimigo, ele quer que você não pare, que você vá pra guerra desse jeito. Você vira uma presa fácil. Ele vai te derrubar, te destruir. Então, quem está falando para você não tocar nisso, pode ter certeza que não é o Senhor, tá? Então, tome uma decisão nisso, né? Deus, ele não se assusta com a nossa verdade. Nada surpreende ele. Então, mas ele precisa ouvir isso de nós. Senhor, eu quero receber a cura nisso, naquilo que aconteceu, naquela época que aconteceu comigo, na minha infância. Mas detalhe isso para o Senhor. Mas não deixe isso te aprisionar, tá? Quinto, renuncie o papel de vítima. Isso também é muito importante, tá? Eu falo que é confrontador, só que é libertador também, né? Então, você não escolheu o que fizeram com você. Não foi você que escolheu. Mas você escolhe agora, nesse exato momento, o que você vai fazer com isso. Tá entendendo? Eu não posso impedir, não tenho como impedir mais o que aconteceu comigo, nem o que vai acontecer. Só que eu posso escolher o que eu vou fazer com isso a partir de agora, tá? Então Deus, Ele quer isso de nós, esse passo nosso, né? Então enquanto a sua identidade estiver presa
na dor, a sua vida vai continuar da mesma forma, ela vai girar em torno da dor. A dor vai ser uma rota, a dor vai ser o norte, a dor vai falar com você. Agora imagina viver dessa forma. Não é isso que o Senhor quer para você, eu tenho certeza que nem você quer isso para você mesmo, né? Só que quando você decide se posicionar em Deus, você sai de sobrevivente, né? E passa a viver como um filho, tá? É isso que o Senhor quer de nós. Não adianta, quanto mais você viver, voltar naquele momento, a gente falou sobre memórias, né? No mês passado, memória, esperança, alegria, quando a gente tratava nesse tema de memória, revisitar, contar aquilo que aconteceu como se estivesse acontecendo hoje, mas já foi há 10 anos atrás, isso é um perigo, nós precisamos sair dessa situação. Não tem como mudar o passado, mas eu decido como eu vou viver a partir de agora, tá? 6º ponto, permaneça mesmo quando for difícil, tá? Então haverá dias em que pensamentos antigos, eles voltam, tá? Como eu falo do luto, de vez em quando aparece do nada aquela imagem, né, de quando eu vi o meu filho naquela situação, né, e aquilo dói, só que eu já tenho que me posicionar, porque quanto mais segundos eu ficar com aquilo na minha mente, o meu corpo vai sentir, a minha casa vai sentir, tá? A minha família vai sentir. Então as memórias, elas aparecem, as emoções também vêm. Mas isso não significa que você voltou, voltei na estaca zero, vou ter que voltar a fazer tudo de novo. Não é isso, tá? Mas significa que você precisa continuar firme no processo. Não entenda isso como que se você estivesse fazendo tudo errado, não tá dando certo, Deus não tá te ajudando. Não. Essas memórias vão vir, tá? Mas você vai lembrar que você tem uma identidade em quem te criou. Então a identidade, ela é construída, sabe no que, gente? Na constância. Nós temos falado muito sobre isso, né? Nesse mês, né? No mês de abril, né? Enraizar a palavra, é permanecer, é ficar firme ali. Então, vamos fazer um resumo disso tudo pra gente finalizar esse vídeo de hoje? Então, você só sai desse lugar quando? Primeiro, pare de se definir pela dor, tá? Segundo, rompe com as mentiras, confronte esses pensamentos, né? O que tá vindo aí na sua mente com a verdade do Senhor, substitua essas mentiras. Se enche da verdade da palavra do Senhor, né? Tem uma disciplina, vou ler a Bíblia todos os dias sim, se mesmo estiver chovendo, se estiver frio, se estiver calor, se eu estiver cansado, mas eu não vou deixar de ler a palavra, né? Se posicione em Deus todos os dias. Olha o posicionamento aqui, como é importante, tá? Então você não se torna quem Deus diz que você é. Mas como assim, Cidiane? Eu não vou me tornar naquilo que Deus diz que eu sou? Sabe por quê? Porque você já é. Quando Deus te criou, essa identidade já está com você. Não é aquela forma que você estava com 1 ano, com 5, com 20 anos. Quando Deus te colocou no ventre da tua mãe, você já tinha uma identidade. Tá entendendo? Só que você precisa agora fazer com que essa identidade seja a única voz que existe aí dentro de você. Então o processo não é questão de construção aqui, vou construir minha identidade. Não, você já tem uma identidade, tá? Mas o que é? O que falta aí agora? Revelação e alinhamento. E isso se dá em ser cheia da palavra do Senhor, tá? Em me posicionar. É isso. Gente, isso é muito importante. Grave isso, tá? E eu quero deixar uma pergunta aqui para nós, tá? Será que estamos dispostos a abrir mão da identidade construída pela dor para viver a identidade que Deus já nos deu? Chegou a hora, tá? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão patinando nesse ponto, a identidade. Quem eu sou no Senhor? Como o Senhor me criou? Então lembre-se, quando você estava ali no ventre da tua mãe, você já foi com uma identidade. Não é que ela formou ali. Você já foi com uma identidade. Deus já falou, olha, a Cidiane vai ser assim. Essa é a identidade dela. Só que o diabo, ele tenta deturpar, fazer uma bagunça nessa identidade e que eu aceite uma outra, substitua, né, essa identidade por uma outra que vai me destruir. Tá? Imagina você, o seu RG hoje, né, o físico. Lá tá escrito assim, ó. Você é um rejeitado. Todos os dias você pega sua identidade, né? Você vai comprar alguma coisa, dá sua identidade. Aí aparece lá, Cidiane rejeitada. É isso que o diabo faz com a gente todos os dias,
tá? Não fique com essa identidade tem que ser destruída dentro de você, não é de uma hora para outra, mas fique firme no processo, tá? Porque através disso, você vai conseguir destruir essa identidade errada, você vai viver o que o Senhor tem para você e você vai fazer tantas coisas, porque o Senhor não tem sonhos pequenos para mim e para você, tá bom? É isso, Deus abençoe muito você, a sua casa, ó, até o próximo!